Vamos aqui hoje continuar a segunda parte de quem é quem, só que hoje quem é quem no Novo Testamento, ok? Vamos aprender mais um pouquinho dos personagens bíblicos, de pessoas que foram chamadas por Deus, que caminharam com Jesus e que fizeram diferença na sua geração, deixando para nós um exemplo de vida, né? Que nós possamos também fazer a diferença na nossa geração. Então vamos lá, crianças, vamos lá para mais um estudo? Vamos lá! Vamos aprender hoje sobre os discípulos, alguns discípulos de Jesus e algumas pessoas que foram chamadas no Novo Testamento. Vamos lá, André! André é o pescador, irmão de Pedro e um dos 12 apóstolos. Está lá em Mateus 4, 10 e João 6, Atos 1. Felipe, um dos 12 apóstolos. Felipe vinha de Betsaida, na Galileia. Mateus 10, João 1, 6. Felipe, o evangelista, um dos 7 homens escolhidos para ajudar os apóstolos em Jerusalém. Felipe pregou por boa parte da Palestina. Atos 6 e 8. Barnabé, sobrenome que significa filho da exortação, de José, um cristão judeu de Chipre, que viajou bastante com Paulo. Atos 4, 9, 1, 12, 15. João, pescador, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e um dos 12 apóstolos. João também esteve presente à transfiguração. Ele é quase com certeza o discípulo amado por Jesus e aquele a quem Jesus entregou o cuidado de sua mãe, Maria, após a morte de Jesus. Tradicionalmente, o autor do Evangelho de João 1, 2 e 3 João e do Apocalipse. Mateus 4, 10, 17, João 19, Atos 3, 4 e Apocalipse 1. João Batista, filho de Isabel e Zacarias. João foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus, o Messias, pregando arrependimento e batismo. Ele foi mais tarde preso e decapitado por Herodes, o tetrarca. Mateus 3, 11 e 14. Lucas 1, 3, 7. José, marido de Maria e mãe de Jesus, um carpinteiro de Nazaré. Mateus 1, 2, Lucas 1, 2. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos. Judas traiu Jesus e depois se enforcou. Homem de Queriote, uma cidade perto de Hebron. Mateus 10, 26, 27 e João 12, 13. Isabel, esposa do sacerdote Zacarias e mãe já idosa de João Batista. Lucas 1. Maria, mãe de Jesus, cujo cântico de fé, o Magnificat, é encontrado em Lucas 1. Quando morria sobre a cruz, Jesus pediu a João que cuidasse dela. Mateus 1, Lucas 1, 2, João 2, 19 e Atos 1. Maria, irmã de Marta, Maria ungiu Jesus com óleo logo antes de ele ser morto. Lucas 10, João 11. Maria Madalena, de Magdala, na Galileia, ela foi curada por Jesus. Depois foi a primeira a encontrar o Cristo ressurreto. Mateus 27, Lucas 8, João 19 e 20. Marta, irmã de Maria e Lázaro. Marta morou com eles em Betânia. Lucas 10, João 11. Mateus,
também conhecido como Levi. Mateus foi um dos 12 apóstolos. Ele era cobrador de impostos antes de ser chamado e é o autor do primeiro evangelho. Mateus 9, 10, Marcos 2 e Lucas 5. Nicodemos, um fariseu e governante dos judeus. Nicodemos foi falar com Jesus secretamente à noite e depois ajudou no seu sepultamento. João 3, 7 e 19. Paulo, nascido em Tarso e educado como fariseu, Paulo se converteu subitamente e tornou-se apóstolo para os gentios. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, fundando e fortalecendo igrejas cristãs onde quer que fosse, escrevendo cartas para encorajar os crentes. Paulo foi executado em Roma por Nero, cerca de 67 AD. Atos 7, 28. Cartas de Paulo, Romanos e Filemão. Pedro, Simão Pedro, um pescador chamado para ser apóstolo. Pedro esteve presente à transfiguração de Jesus. O Cristo ressurreto apareceu especialmente a Pedro, que se tornou um dos líderes da igreja primitiva e foi, por tradição, executado em Roma. Ele escreveu 2 das cartas do Novo Testamento, Mateus 4, 16, 17, Atos 1, 15, 1 Pedro e 2 Pedro. Pôncio Pilatos, procurador romano da Judéia. Quando Jesus foi levado diante dele para ser julgado, Pilatos, com medo dos judeus, mandou crucificá-lo, embora soubesse que Jesus era inocente. Mateus 27, João 18. Priscila, esposa de Áquila, uma cristã judia, fiel e amiga de Paulo. Atos 18. Silas foi um líder da igreja de Jerusalém e acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária. Atos 15, 32, 34. 2 Coríntios 1 Tessalonicenses 1. Tiago, irmão de Jesus, que após a ressurreição de Jesus tornou-se o líder da igreja de Jerusalém. Ele é possivelmente o autor da carta de Tiago. Mateus 13, Atos 12. Tiago, pescador, filho de Zebedeu e irmão de João, chamado por Jesus como um dos seus 12 apóstolos. Tiago esteve presente durante a transfiguração de Jesus e foi posteriormente morto por Herodes. Mateus 4, Marcos 5, Lucas 9 e Atos 12. Timóteo, jovem amigo e convertido de Paulo. Timóteo acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária e mais tarde tornou-se o líder da igreja de Éfeso. Paulo escreveu-lhe 2 cartas, Atos 16, 17, 1 e 2 Timóteo. Tito, um convertido gentil, enviado como missionário a Creta. Paulo escreveu-lhe uma carta, 2 Coríntios 2, Gálatas 3 e Tito. Tomé, um dos 12 apóstolos. Tomé foi o mais cético dos apóstolos quando Cristo ressurreto apareceu. Mateus 10, Marcos 3, João 20 e 21. Então, crianças, fica aí, né? Quem é quem no Novo Testamento. E também, se você quiser aprender mais um pouquinho da história de cada um, você possa escolher um deles e ler durante a semana o livro e a história de cada um, tá? Para fixar e aprender mais e mais da palavra de Deus. Então fica aí esses personagens, esse estudo e que você possa aprender, né, com a palavra de Deus, que você também é uma pessoa importante para Deus e que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Então que nós possamos viver essa palavra e aprender nessa palavra a cumprir o propósito de Deus para
para as nossas vidas, né? Que Ele tem para cada um de nós. Então fica aí esse estudo e tchau, tchau. Amo vocês. Até mais. Eu amo a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, e os 27 livros